A você, meu amado, meu irmão, que está na sua casa hoje, nos acompanhando nas redes sociais, a você que está presente aqui hoje, graça e paz a todos nós que vamos prestar um culto ao nosso Deus, amém? É com alegria nos nossos corações que, mais uma vez, o Senhor nos possibilitou a estar na casa do Senhor, para juntos louvar, para juntos engrandecer o nome do nosso Deus. Eu peço aos irmãos que abrem suas Bíblias em Efésios 3, se coloca em pé. Efésios 3, de 3 a 14. Efésios 3, de 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14. Vamos ler todos em uma só voz. Bendito o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente ao amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desviando-nos do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseu em Cristo, de fazer e realizar todas as coisas, tanto ao céu como à terra. Nele digo, no qual fomos também fiéis, predestinados segundo a tua todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nos irmãos separando em Cristo, e em que também vós, depois de ouvir as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua própria mente, e o louvor da sua glória. Essa é a palavra de Deus, né? Estamos aqui para o louvor do nosso Deus. Desta forma, vamos entoar o hino número 3, Igreja em Adoração.
Vamos ter uma palavra de oração? Nesse momento eu peço a nossa irmã Osilene que venha até a frente e faça a oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos reunimos na Tua casa para engrandecer o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por o Senhor ter permitido que estivéssemos aqui hoje para fazer a Tua vontade, para render graças ao Teu nome. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, reconhecemos o quanto nós carecemos de Ti e sem Ti nada somos. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a cada dia a se apresentar da melhor forma possível diante de Ti, que nós possamos fazer a Tua vontade, que nós possamos, através das nossas ações, através das nossas palavras, trazer outras pessoas para que possam Te conhecer, através das nossas vidas, através das nossas atitudes, que as pessoas consigam enxergar em nós esse amor que nós temos por Ti e que possam também, Senhor, desejar Te conhecer melhor. Te pedimos que o Senhor nos capacite para isso, pois sabemos que de nós nada temos, mas é o Senhor quem nos capacita. Te agradecemos por essa oportunidade, pedimos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, mesmo com nossas falhas, mas o Senhor nos recebe através do sacrifício do Teu Filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos têm vontade de sentar-se? Vamos ler a palavra de Deus ainda em Marcos. Marcos 3, aliás, Lucas 3, de 7 a 14. Lucas 3, de 7 a 14. A palavra do nosso Deus nos diz: dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víbora, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não comais mais do que o estipulado. Não cobrais mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram: e nós, que fazemos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Contentai com o vosso soldo e salário. Que Deus possa nos dar a compreensão da palavra do Senhor lida neste momento. Vamos entoar o hino, mesmo assentados, o hino 74, sinceridade.
Vamos ter uma oração nesse momento, oração de condição ao nosso Deus. Peço a José, ele ora para nós. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, porque a gente sabe que mesmo não merecendo, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos vivificou e permitiu que a gente pudesse encontrar redenção em Ti. Eu te agradeço e peço que a gente possa adorar o Senhor da forma que Te agrade essa noite, que o Senhor receba a nossa adoração e nosso culto. Amém. Amém, Senhor. Vamos ainda ler a palavra do nosso Senhor. Peço à comissão que venha à frente, esteja posicionando. Apocalipse 7. Apocalipse 7, de 9 a 12. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos estar lendo a palavra do Senhor todos em uma só voz. Leiamos. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e proclamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono, se passaram sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Só o nosso Senhor, nosso Deus, é digno de receber o nosso louvor. Vamos entoar ao Senhor nesse momento com os cânticos.
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia.
querido Deus, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos dirigir novamente uma oração a Ti, Senhor, agora, ó Pai, pelo momento que nós iremos ter, Senhor, onde nós iremos escutar da Tua palavra, Senhor, que de antemão Tu já imputou no coração do Teu servo, nosso pastor Alexandre, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estarmos com o coração aberto, ó Pai, que nós possamos prestar atenção, Senhor, que nós possamos sair daqui de frente de que entramos, ó Pai, que nós possamos praticar as Tuas premissas, ó Pai, no nosso dia a dia, que nós possamos sermos diferentes do mundo, ó Pai, nosso trabalho, nossos estudos, ó Pai, nosso viver, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoe também o pastor que irá trazer a mensagem, Senhor, que ele possa falar somente aquilo que Tu requer dele, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, esta oração que fazemos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos, graça e paz aos irmãos que estão de casa, acompanhando essa transmissão, participando deste culto. E quando a igreja cantava, eu via a alegria, a empolgação, e isso, de fato, é o que nos revigora, é o que nos energiza, né? É o que nos faz se alegrar por esse momento. Me senti como o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com os irmãos aqui nessa noite. E com essa alegria no coração, meus irmãos, eu queria falar de um outro assunto, que não tem tanto a ver com alegria, mas tem a ver com esquecimento. Nós somos muito esquecidos. Há quem diga que eu tenho uma boa memória, há quem diga que não. Geralmente, a minha memória é boa para decorar datas e episódios. Com nomes eu tenho ainda algumas dificuldades, porque eu crio meios próprios. Eu tento associar nomes a coisas e acabo me dando mal nessas associações. E vocês já viram a confusão que eu faço muitas vezes aqui na igreja. Mas a nossa mente ela é fadada a esquecer das coisas. Sobretudo quando tudo vai bem na nossa vida. Sobretudo quando as coisas começam a dar tudo certo. E o perigo de esquecer quando tudo vai bem é se esquecer daquele que é o principal responsável por tudo aquilo que nós temos, que é o nosso Deus. O problema não é nem tanto esquecer, o problema é esquecer de Deus. E infelizmente, muitas das vezes, quando tudo vai bem na nossa vida, nós nos esquecemos do Senhor. E há pessoas, inclusive, que dizem assim, né? Eu prefiro andar na provação, porque ali eu não me esqueço do Senhor, do que andar num dia de mar aberto, porque geralmente, quando as coisas vão bem na nossa vida, nós esquecemos do Senhor. Não sei vocês, mas muitas das vezes, diante de um dia agitado, de muitas tarefas, a tentação de esquecer do Senhor é muito grande. E muitas das vezes eu acabo esquecendo, e creio que vocês também se esquecem de que é o Senhor que está nos céus conduzindo as nossas vidas. Nos esquecemos que estamos diante dele a todo momento, a todo instante. E como é que nós podemos fazer para escapar desse esquecimento? Como é que nós podemos fugir a esse mal que nos atormenta, né? Que nos persegue todos os dias? Afinal de contas, nós nunca poderíamos nos esquecer daquele que tanto nos amou, mas infelizmente acabamos fazendo isso. Então, como é que nós podemos fugir a essa tentação? Estudando a palavra de Deus. É por meio da Escritura que nós vamos aprender como lidar com esse esquecimento. Nessa noite, eu queria tratar com vocês no texto de Deuteronômio, capítulo 8. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Desculpe, é do 1 ao 20. Desculpe, falei de 1 a 14, mas Deuteronômio 8, de 1 a 20. Toda a passagem, ela é um pouco extensa, mas é uma passagem muito instrutiva, muito enriquecedora. Então vamos fazer a leitura com bastante atenção do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor:
cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai querido, nós louvamos o nome do Senhor pela Tua palavra e queremos, ó Deus, clamar nesse momento a iluminação do Teu Espírito sobre nós, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, comunicar de maneira clara e aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, nesse intento, no santo nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu falava antes, é muito comum aos crentes se esquecerem do Senhor. E é por essa razão que nessa noite eu quero falar com vocês sobre o seguinte título: Lembrando da fonte de todas as bênçãos. Lembrando da fonte de todas as bênçãos. Eu me lembrei muito do hino 57. De todo o bem a fonte é o nosso bom Senhor, louvai a Deus por seu imenso amor. Porque de fato, meus irmãos, a única maneira que a Bíblia nos ensina para vencer essa falta de esquecimento, né? Esse esquecimento da nossa parte, lembrando da fonte de todas as bênçãos. Nós devemos lembrar sempre do Senhor continuamente. E se você reparar bem, em diversos momentos nesse texto, você vai encontrar a palavra lembrar, a palavra não esquecer, a palavra recordar. Por exemplo, no verso 2, recordar-te-ás
de todo o caminho, né? Mais à frente nós vamos encontrar no verso 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor. Vemos também no verso de número 19, se esqueceres do Senhor. Então há muitas palavras nesse texto, há muitas referências nesse texto ao não esquecimento. Então, lembrando da fonte de todas as bênçãos. E o que nós precisamos recordar para não nos esquecer do Senhor em meio ao nosso bem-estar? Porque quando a gente está passando por dificuldade, a gente não esquece de Deus. Parece que é uma máxima que todos hão de concordar. Quando nós estamos passando por algum problema, parece que a nossa fé ela se afia mais no Senhor, a gente se agarra mais ao Senhor. E quando nós estamos passando por um problema, não é incomum encontrar a gente dizendo assim: pastor, ora por mim. Ou irmão, tal, ora por mim. Inclusive, nós criamos um grupo durante a pandemia para divulgar as coisas da escola dominical. Mas, no meio para o fim, o grupo ficou um grupo de oração, né? Em que nós colocamos lá os nossos pedidos de oração por alguém que está enfermo ou por pessoas mesmo da igreja. Então, quando nós estamos passando por provações, enfrentando dificuldades, passando por enfermidade, ou mesmo diante dessa pandemia, nós não nos esquecemos do Senhor, pelo contrário, nós nos apegamos mais a Ele. No entanto, irmãos, a vida nossa, ela também tem momentos de calmaria, ela tem momentos de sossego, em que nós não passamos por tribulação. E é nesse momento que as coisas, que nós precisamos ter cuidado. É nessas horas que nós precisamos ficar alertas, porque é justamente nesse momento, quando tudo vai bem na nossa vida, que nós sofremos a tentação de esquecer do Senhor. E esse texto, meus irmãos, ele foi um texto meio que profético, porque se você sabe bem o contexto desse texto, você vai relembrar que Moisés estava fazendo o seu discurso de despedida. Eles estavam da margem de cá do Rio Jordão, eles ainda não haviam atravessado. E Moisés, então, reúne todo o povo, reúne toda a liderança e começa a repassar toda a história de Israel ao longo daqueles 40 anos em que eles peregrinaram no deserto. Então, era uma espécie de discurso de despedida, mas era também uma palavra final de Moisés ao povo. E entre as orientações que Moisés faz ao povo, a principal delas é esta que nós lemos no capítulo 8. Não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam da fonte de todas as bênçãos. E Moisés fez isso, não é? Sem saber o que iria acontecer, porque depois daquilo ele é tomado pelo Senhor, e quem vai conduzir o povo a entrar na terra prometida não é Moisés, mas Josué. E muito do que Moisés falou aqui aconteceu. Se você ler o livro de Juízes, se você ler o livro de Josué, de Juízes e o período dos reis, você vai concluir que as palavras de Moisés, elas se cumpriram em diversos momentos da vida do povo. Ou seja, eles se esqueceram da fonte de todo o bem. Mas eu não quero que vocês esqueçam. Eu quero pregar nessa noite para que vocês sempre lembrem da fonte de todo o bem. Então, o que é que nós precisamos lembrar? Quando tudo vai bem na nossa vida, quando não há contas, não há dívidas, quando não há enfermidade, quando não há problemas, quando não há perseguição, como nós devemos nos comportar, ou o que nós devemos lembrar para não se esquecer do Senhor em meio aos momentos bons da nossa vida. E a primeira coisa, irmãos, que nós devemos aprender, ou a primeira coisa que nós devemos lembrar, e que nunca a gente pode esquecer, é lembrar de quem cuida de nós. Essa é a lição mais básica. Nós precisamos aprender de quem cuida de nós, ou lembrar de quem cuida de nós. Quem é que cuida das nossas vidas? Quem é que cuida da minha vida? Quem é que cuida da sua vida? Quem é que tem cuidado de nós mesmo diante dessa pandemia? Porque, meus irmãos, Deus tem sido maravilhoso conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado dos nossos idosos.
Ele tem cuidado dos nossos irmãos, até mesmo os poucos casos que nós tivemos aqui na igreja, né? Nós tivemos irmãos que passaram pela Covid, mas graças a Deus sem nenhum sobressalto, sem nenhum susto, sem nenhuma dificuldade. Muitos irmãos tiveram sintomas leves da Covid, né? Graças a Deus estão aí recuperados. Nesse momento, até nesse momento de crise em que o mundo, né, perde a esperança, entra em parafuso, nós vimos Deus cuidando das nossas vidas. E é disso, meus irmãos, que nós nunca podemos esquecer. E era isso que Moisés queria lembrar ao povo. Moisés queria lembrar ao povo que durante os 40 anos que ele peregrinou pelo deserto, Deus cuidou de cada um dos filhos de Israel como seus próprios filhos. Inclusive, nós vamos ver no verso de número 5, que Deus diz, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, Deus tratou com Israel como se fosse o seu próprio filho. E em outras passagens, Deus vai chamar Israel de o seu primogênito, de o seu filho mais velho. Então Deus tratou com Israel como seu próprio filho. E o deserto, meus irmãos, ele foi um laboratório para que Israel aprendesse a confiar no Senhor para a sua subsistência. Não houve lugar mais propício para ensinar o povo a depender de Deus e a confiar no cuidado de Deus do que o deserto. Porque foram 40 anos caminhando em círculos, 40 anos andando em terra árida, não havia provisões no deserto. No deserto você não tem shopping center, no deserto você não tem mercearia, você não tem supermercado, você não tem fruta, você não tem provisão nenhuma. Deserto é lugar árido, é lugar sem vida, é lugar sem provisão. E foi justamente nesse lugar que eles viram o cuidado de Deus a cada dia se manifestando sobre eles. Então Israel não poderia esquecer jamais disso. E é por isso que no verso 2 você percebe Moisés falando: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Como foi que Deus humilhou Israel? Deus humilhou Israel, fazendo Israel depender do Senhor dia a dia. Eu não sei quantos pensam assim, mas eu não gosto muito de depender das pessoas. Eu gosto de sempre... Eu sou meio elétrico para algumas coisas, então eu não gosto de depender dos outros, eu mesmo vou fazer. Porque geralmente quando a gente depende dos outros, as coisas são mais complicadas. Mas eu estou falando isso no plano terreno. Israel dependia de Deus cada dia para o seu sustento. Lá no deserto eles não tinham provisão. E como é que eles iriam ser alimentados? Pelo próprio Deus. E Deus alimentou Israel cada dia, durante 40 anos, de maneira sobrenatural. Descia um pão miraculoso chamado maná, que ninguém até então conhecia, muito menos os patriarcas. Essa referência aos pais aqui é uma referência a Abraão, uma referência a Isaac, uma referência a Jacó, que enfrentaram fome na terra, como você pode ver lá no livro de Gênesis. Mas nem assim esses grandes homens de Deus tiveram o privilégio de ser sustentados por Deus com um pão que descia todos os dias como um orvalho durante 40 anos. E tudo isso, meus irmãos, foi para ensinar o povo de Israel a confiar na provisão do Senhor e a depender dele tão somente. E é por isso que Deus fala aqui, através de Moisés, que Deus usou o laboratório do deserto para ensinar o povo de Israel que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. Que eles
não dependiam de si mesmos, mas dependiam inteiramente do Senhor. Essa lição básica Israel aprendeu e não deveria jamais se esquecer de que toda a sua sobrevivência ou subsistência dependia das mãos do Senhor. Era Deus quem os alimentava, era Deus quem supria. E não somente isso, porque Deus não apenas cuidou da alimentação do povo durante esses 40 anos, mas Deus também cuidou das outras necessidades que o povo tinha. Como nós vemos aí no verso 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Ou seja, de uma maneira sobrenatural, nem as roupas que eles possuíam envelheceram, e nem as sandálias do pé ficaram desgastadas. Você consegue imaginar isso, meus irmãos? Vocês conseguem imaginar o nível de providência de Deus agindo no deserto em favor daquele povo? Isso é coisa maravilhosa, é coisa que não se repete mais na história do povo. Deus ele continua a sustentar o seu povo, mas não da maneira como fez com Israel. Hoje Deus ele nos dá o trabalho, ele nos dá energia, ele nos dá saúde, ele abre as portas para que através desses meios nós consigamos o sustento de cada dia. Mas ainda que seja por meios, é Deus quem abençoa todos esses meios. É Deus quem cuida de nós por meio do trabalho, é Deus quem cuida de nós, dando saúde e disposição para que a gente saia na nossa jornada e busque o pão de cada dia e traga para os nossos lares. Então o cuidado de Deus era visto não só na alimentação, mas no vestuário, e até também, como a gente vai ver aqui mais à frente, na provisão de água. Porque o povo, em diversos momentos, reclamou da falta d'água e Deus, de maneira sobrenatural, proveu para eles fontes de água para saciar a sede do povo. Então perceba, durante todo o deserto, ou durante todos os 40 anos que o povo peregrinou no deserto, Deus cuidou deles e supriu todas as suas necessidades. E as nossas necessidades são essas, irmãos. Jesus, no Sermão do Monte, disse: não andeis preocupados com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir ou com o que há vez de beber. Essas são as nossas necessidades mais básicas. É claro que nós podemos agregar outras necessidades, mas as básicas são essas. Nós temos necessidade do comer, do vestir e do beber. E Deus cuidou de todas essas necessidades do seu povo durante o período em que eles peregrinaram no deserto. Mas isso não foi suficiente, meus irmãos, porque o povo de Israel, diante da provisão de Deus, em diversos momentos murmurou contra o Senhor. Durante a peregrinação, o povo, na agenda do povo havia sempre murmuração, reclamação e até rebeldia. Se você já leu a história do povo de Israel durante o período dos 40 anos, se você leu Êxodo, Levítico e Números, você vai recordar que durante esse período, em diversos momentos, o povo reclamou. O pessoal reclamou até do cardápio. Reclamou até do cardápio. Estamos comendo pão demais. Queremos alguma coisinha a mais, queremos aí uma carnezinha. E aí Deus mandou as codornizes. Então o povo reclamou do cardápio, o povo reclamou da falta de água, o povo se rebelou contra Deus e desafiou o Senhor em diversos momentos. E foi por isso então, meus irmãos, que além de cuidar, Deus também disciplinou. E detalhe, a disciplina do Senhor, ela é parte do cuidado que Ele tem pelo seu povo. A disciplina ela é parte do cuidado que Deus tem pelo seu povo. Nós costumamos a pensar na disciplina como sendo uma punição. Mas temos que tirar isso dos nossos olhos, da nossa mente, da nossa vista. Porque a disciplina não é apenas uma punição, mas ela é uma forma de Deus tratar o nosso caráter e nos transformar em pessoas mais parecidas com Cristo. Se Deus disciplina, é porque Ele ainda quer coisa com a gente. Se Deus disciplina, é porque Ele ainda quer fazer de mim, de você, alguém semelhante a Cristo. Porque Ele diz em sua palavra que quando Ele não ama, Ele não disciplina, Ele não cuida, Ele não faz nada desse sentido.
Então Deus cuidou não apenas da alimentação, mas cuidou da vida do povo, disciplinando e corrigindo e formando o caráter daqueles homens para que eles pudessem herdar a terra prometida. Então nós nunca podemos esquecer daquele que cuida de nós, que cuida sustentando, que cuida alimentando, que cuida provendo, que cuida abençoando com o trabalho. Que dádiva, meus irmãos, o trabalho é. Quantas e quantas pessoas estão aí, a gente tem ido com alguma frequência no Extra, vocês já foram lá? É de um lado e de outro, pessoas pedindo comida, pessoas pedindo, aumentaram o número de pessoas pedintes, pessoas que estão necessitadas, que estão passando fome por aí, que ficaram desempregadas por conta dessa pandemia, que estão sofrendo bastante, que tiveram seus lucros reduzidos, que tiveram seu salário diminuído. E nós temos tudo. E não podemos nos esquecer jamais desse Deus que cuida de nós. Porque Deus, Ele supre as nossas necessidades mais básicas. Ele cuida das nossas vidas. E Paulo diz, tendo o que comer e o que nos vestir, sejamos contentes. A teologia da prosperidade é uma desgraça sobre a igreja, porque ela nubla os nossos olhos para a real faceta do cuidado de Deus sobre nossas vidas, porque é um cuidado presente, constante, contínuo. Deus, Ele cuida de nós, enquanto que a teologia da prosperidade produz crentes avarentos, crentes insatisfeitos com o que Deus tem dado, que ensina os crentes a colocar Deus contra a parede, exigindo mais do que a providência de Deus tem dado a nós, e o que é suficiente para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que não podemos esquecer jamais é que Deus cuida das nossas vidas. Nunca nos esqueçamos. Amanhã, querido, quando você se acordar, louve a Deus por acordar com vida. Quando você acordar amanhã, diga, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque eu estou indo. Você vai pegar trem, você vai pegar ônibus, vai ser tudo apertado. Mas que bênção você poder passar por esse aperto. Você poderia estar em casa, sem um trabalho. Você poderia estar deitado numa cama, esperando somente os dias se inteirarem para você ver o seu Criador. Mas você está disposto, você está com vida, você está bem, você está andando, você está louvando ao Senhor, você está respirando. Então lembre-se daquele que cuidou de você e tem cuidado todos esses dias, como cuidou do povo de Israel durante os 40 anos que eles estiveram no deserto. Mas além disso, meus irmãos, outra coisa nós precisamos lembrar ou recordar para não se esquecer do Senhor. Nós não devemos nos esquecer de Deus quando estivermos próximos. Além de lembrar que Deus cuida de nós, ou lembrar de quem cuida de nós, nós jamais devemos nos esquecer de Deus quando estivermos prósperos. Você lembra quando Jesus, em dado momento dos evangelhos, contou a história de um homem que tinha tudo, não faltava nada para ele. Esse homem tinha tanta coisa, tanta riqueza, que ele mandou destruir o celeiro e mandou fazer um novo, para botar o que ele tinha. E ele batia no peito e dizia assim, estou bem, estou sentado no dinheiro, não preciso de nada, não preciso de ninguém. O que foi que Jesus falou nessa história? Louco. Hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tens, a quem será dado? Esse homem, meus irmãos, ilustra muito bem esse ponto que nós estamos vendo aqui. Porque olha só, do verso 1 ao verso 6, Moisés fala sobre o cuidado de Deus. Mas a partir do verso 7, Moisés começa a descrever a terra que eles vão entrar. Olha que coisa interessante. No verso 7 ele diz, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Água é vida. Água é vida. E naquele contexto, naquela região, naquele lugar, água era algo indispensável para a sobrevivência. E eles iriam entrar numa terra que não havia falta d'água, pelo contrário, havia abundância. Haviam fontes, havia ribeiros, havia mananciais, ou seja, eles teriam sempre o suprimento de água para para saciar a sede, mas também para a agricultura, uma vez que aquele povo se dedicaria a isso, à plantação.
Então eles tinham água em abundância. Mas olha que detalhe interessante nós encontramos nos versos 8 e 9. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, uma terra produtiva. Essa semana nós estávamos, eu e a Marli, ela estava voltando do trabalho, e a gente parou ali naquela rua, ali, quem conhece Tá Bom, Liotécnica ali, naquela rua que está passando de trás dos prédios novos do Aprígio ali. Paulo VI, eu acho que é isso, né? É Paulo alguma coisa, não é isso, Paulo? João Paulo, né? É uma coisa assim. E tinha um carrinho de uva, o cara vendendo uva, fruta. Aí eu parei e comprei lá umas uvas para Marli, porque ela estava com desejo de comer uva. Gente, olha, eu já vi uva, mas eu nunca tinha visto uva tão bonitas como aquelas. Muito bonitas mesmo. Aí a Marli falou assim, nossa, eu estou olhando para essas uvas e me lembrei de quando o povo entrou lá em Canaã e trouxeram o cacho de uva, e tinha que ser um pegando de um lado ou de outro, porque a uva era grande. Como a terra era produtiva, como a terra era bonita, né? Como a terra era abençoada por Deus. Então eles estavam entrando naquele território, naquele lugar onde tinha comida em abundância. Olha o verso 10, comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela terra boa que Ele te dá. Você vai comer pão sem escassez, nada faltará nela. Terás pedra de ferro e cujos montes cavarás o cobre. Eu estava lendo um comentário e eles falam que esse período aqui é chamado de o período, né, dos metais, ou o período do ferro, lá em Canaã, né, na região da Cananeia, em que eles estavam usando já o ferro para fazer utensílios, para fazer equipamentos para serem usados na agricultura e também para armas, né? Mas era o período, né, do ferro, do bronze. Então era uma terra produtiva, era uma terra que dava a ele tudo o que eles necessitavam. E qual era a única coisa que eles tinham que fazer quando entrassem nessa terra e desfrutar de todas essas bênçãos que eles estavam recebendo de Deus? Lembrar do Senhor. E olha só o que diz o verso 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Deus te deu. Então a única coisa que eles tinham que fazer era chegar ali, usufruir de tudo que havia e glorificar a Deus, louvar a Deus. Mas, meus irmãos, o que diz o verso 11? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da perdição. Meus irmãos, Moisés, de maneira profética, falou aqui: vocês vão usufruir do melhor que a terra tem. Por isso, não se esqueçam do Senhor. Não deixem com que o coração de vocês se torne orgulhoso. E depois de ter usufruído tudo, depois de ter se apossado das cidades que vocês não edificaram, de comer das vinhas que vocês não plantaram, o coração de vocês ficar abastado, como na história que contou Jesus, e se esquecer do Senhor. E, meus irmãos, isso é totalmente desprezível. Eu já falei isso aqui, eu considero a ingratidão um dos piores defeitos do ser humano. Eu considero a ingratidão um dos piores defeitos do ser humano. Sobretudo quando a pessoa não é grata àqueles que estenderam a mão para ela. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer alguma coisa para o outro esperando o reconhecimento. Não é esse o meu ponto. Mas um pouquinho de gratidão não faz mal a ninguém, não é? Sobretudo quando nós somos ajudados. E qual era o perigo que o povo estava enfrentando aqui e que nós enfrentamos? De se esquecer do Senhor, de ligar um piloto automático e achar, meus irmãos, que está tudo bem, e se esquecer de Deus nas nossas vidas, de guardar os mandamentos,
de guardar os preceitos do Senhor, de vir à igreja, de congregar junto com os irmãos, de fazer a obra do Senhor. É disso que o texto está nos falando. E essa é uma tentação que nós corremos sempre o risco de sermos tomados por ela. De se esquecer do Senhor. De se esquecer, meus irmãos, simplesmente porque está tudo bem na nossa vida. Nós estamos bem, nós estamos com saúde, a nossa família está boa, não tem problema, né? A gente não é rico, mas tem ali um pouquinho de dinheiro na poupança, não é assim? Então está tudo bem. E aí eu me esqueço de Deus, eu não venho mais à igreja, eu não congrego mais com os meus irmãos, eu não faço mais a obra do Senhor, eu fico só na minha e vou correndo atrás dos meus objetivos. E aí, meu trabalho é mais importante, meu lazer é mais importante, meus estudos são mais importantes, tudo que é meu é mais importante do que o Senhor. E aí a gente reverte aquela lógica que a gente aprende com o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Nós deixamos de fazer do reino de Deus, deixamos de dar ao reino de Deus a primazia na nossa vida, enquanto que outras coisas vão assumindo o lugar de Deus no nosso coração. Deixamos o Senhor, esquecemos dele. E de repente, meus irmãos, a gente vive a nossa vida como se nada estivesse ruim. Eu sempre me preocupei com aqueles irmãos que não vêm à igreja com frequência. E às vezes eu ficava pensando, meu Deus, o que um crente faz quando ele não vem à igreja? Porque, olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu sou rato de igreja. E não é porque eu sou pastor agora, não. Porque até nas minhas férias eu vou na igreja. Eu estou de férias, eu vou na igreja, procuro uma igreja para me congregar. Não é porque eu estou de férias que eu deixei de ser crente. Eu não estou exercendo a minha função de pastor. Eu não vou na igreja, inclusive, a primeira vez que eu fui numa igreja, eu fui de terno e gravata e me botaram para pregar. Aí eu aprendi, na outra vez eu fui de calça jeans e camisa polo e tênis, aí ninguém me manda. Né? Então eu estou descansando da minha função pastoral, mas eu não estou deixando de ser crente. Então mesmo estando de férias eu vou adorar o meu Deus, eu vou conhecer outra igreja, eu vou estar junto com os meus irmãos, a gente vai estar lá louvando ao Senhor, porque a gente nunca pode esquecer do Senhor, irmãos. Nunca. Não podemos deixar com que a nossa agenda tome o lugar de Deus na nossa vida, não podemos deixar de lembrar desse tão bondoso Deus que manda sol sobre nós todos os dias, que manda o alimento, nos dá o sustento, cuida de nós. E até mesmo, irmãos, quando a gente está em falta, Deus ele manda seus corvos lá para trazer o alimento para a nossa casa. Como é que a gente pode se esquecer desse? Como é que Israel poderia cometer esse pecado de se esquecer de Deus, que deu a eles tantos benefícios? Como é que a minha alma pode se esquecer de todas as bênçãos do Senhor? Como é que a sua alma pode cometer esse pecado? Então, meus irmãos, nós devemos lembrar do Senhor, mesmo quando estamos prósperos, mesmo quando tudo vai bem. Senhor, não tenho nenhum problema, obrigado. Senhor, minha saúde está boa. Olha, obrigado, Senhor, bênção. Está tudo bem, louvado seja Deus. Mantenha a sua fidelidade ao Senhor, não deixe de servir. E eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer uma espécie de toma lá da cá com Deus, tá? Eu não estou dizendo que você tem que servir a Deus para ser mais abençoado, não é isso. Mas eu estou dizendo para você não se esquecer do Deus que cuida da sua vida e que tem derramado tantas bênçãos sobre você. É isso que nós nunca podemos nos esquecer. Porque, meus irmãos, olha só o que vai acontecer, né? O que vai acontecer na sequência? Quando nós deixamos de lembrar que Deus cuida da gente, que é o primeiro ponto. Quando a gente se esquece do Senhor, porque tudo está bem, e a gente deixa Deus um pouquinho de lado da nossa vida, vai acontecer o terceiro problema, né, que nós devemos evitar, que é não devemos esquecer a origem de tudo quanto possuímos. O orgulho, meus irmãos, nos leva a ficar soberbos e a esquecer a fonte de todo o bem, e a ter uma visão errada, errônea, sobre
da onde vêm as coisas que nós temos, ou seja, qual a origem de tudo que possuímos. Porque olha só o que vai dizer no verso do verso 15 em diante. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Olha só o 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Olha só, Moisés dizendo, olha, depois de esquecer quem cuida de vocês, depois de tirar Deus da vida de vocês, o próximo passo qual é? Atribuir à criatura aquilo que é vindo do Criador. Em outras palavras, vocês subvertem a ordem. Então, quem foi o responsável por tudo o que aconteceu? Não foi Deus, foi eu. Foi a minha mão, foi a minha inteligência, foi a minha força. E é batata, irmãos. Quando nós entramos nessa sequência, o orgulho nos faz perder a vista, a visão e enxergar a fonte de todo o bem. E aí a gente passa a acreditar que nós somos os responsáveis por tudo que nós temos. Outro dia, eu estava conversando com um irmão e tentando convencer a ele a não abrir o seu comércio no domingo. A não abrir o seu comércio no domingo. Aí ele falou, mas pastor, eu preciso pagar meus boletos. Amém, meu irmão? Você não confia em Deus? Você não confia que Deus ele sustenta você? Ou você acha que só porque você vai trabalhar no domingo é que as coisas vão acontecer? Quem é o responsável por tudo que você tem? É você ou é Deus? Então a gente subverte essa lógica e passa a achar que nós somos os responsáveis. Então eu tenho uma boa casa, fruto do meu trabalho. Foi eu que ralei, foi eu que suei, foi eu que dei duro. É minha. Eu tenho um bom carro. Olha, estou pagando aí 60 prestações ainda. Faltam umas 40. Mas sou eu quem estou batalhando. Olha, eu acordo cedo. Eu saio daqui de Itapecerica 4 horas da manhã, volto 10 horas da noite. Olha, eu me desgasto. Sou eu quem estou conquistando essas coisas. Sou eu quem estou fazendo. Sou eu. E aí, meus irmãos, o eu vai crescendo e a gente deixa de esquecer, ou deixa de lembrar, ou passa a esquecer que não foi você. Tudo que você tem é obra do Senhor. Ele é a fonte de toda a bênção que você tem. O carro, a casa, a família. A família que você tem é a bênção do Senhor. Tudo que você tem vem das mãos do Senhor. Nós recebemos, como diz Calvino, nas Institutas, nós recebemos pequenas gotículas da bondade de Deus sobre as nossas vidas. E olha só, essas pequenas gotículas, elas são tão maravilhosas. Então você nunca pode deixar o seu coração dizer, todas essas coisas foram o meu braço que conseguiram. Mas lembre-se que todas as conquistas que você tem, todas, Deus estava por trás delas. Todas. Não tem nenhuma sequer. Até mesmo quando você fracassou, Deus estava por trás, permitindo o seu fracasso para que você pudesse valorizar a bênção do Senhor e a buscar só nele aquilo que você precisa. Então, meus irmãos, a subversão que o orgulho faz no nosso coração é achar que nós somos responsáveis por tudo o que temos. E aí, você vê os versos 18 e 19, você vai ver que quando isso acontece, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje te vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Então, a consequência final dessa subversão de achar que nós somos os responsáveis é que nós vamos deixar o Senhor e vamos seguir os ídolos do nosso coração.
nós vamos seguir o dinheiro, nós vamos seguir o conforto, nós vamos seguir os vários ídolos que existem por aí. Então, meus irmãos, como é que nós podemos vencer esse mal que nos ronda? Como é que nós podemos vencer essa tentação de esquecer da fonte de todo o bem? Primeiro, lembrando de quem cuida de você. É Ele quem tem cuidado de você. Uma vez eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Eu estava, acho que... Foi ano passado isso, quando eu fiz 40 anos. E eu fiz uma retrospectiva da minha vida. E eu comecei a olhar na minha história, na minha trajetória, a mão de Deus agindo na minha vida. E eu comecei a identificar momentos em que eu vi o Senhor agindo de maneira grandiosa, portentosa na minha vida. Começando pelo meu nascimento. Naquela época não havia essa descoberta da intolerância à lactose, eu tinha esse problema. E a médica chegou para minha mãe e disse assim: pode levar essa criança para morrer em casa. Porque eu tomava leite, isso fazia um mal tremendo, eu defecava com sangue, isso bebezinho. Aí uma pessoa chegou e disse assim: ó, dá leite cabra para o menino, dá leite cabra para o menino, dá leite puro. E aí o meu pai foi atrás disso e eu comecei a tomar e superei esse problema. E estou aqui hoje contando a história. Quando eu tinha 7 anos, eu sofri um acidente grave. Eu fraturei a bacia, fraturei a clavícula, peguei 21 pontos numa perna, peguei 5 na outra e fiquei quase 1 ano deitado numa cama. O médico falou assim: olha, por um milagre de Deus, esse menino não ficou paralítico, porque por um pouquinho mais a fratura na bacia teria atingido a coluna e daí esse menino ia andar. Fiquei um tempo. Olha só para você ver como as coisas são. Meu pai me levou para um hospital particular, ele não tinha nenhum tostão para colocar lá. E aí Deus fez um tio meu ganhar na quadra, na quina, não sei, que eu não entendo de jogo. E o meu tio financiou o tempo que eu fiquei lá no hospital. Até isso Deus cuidou. E hoje eu sou perfeito, ando, faço tudo. E eu comecei a pontuar vários momentos na minha vida em que eu vi Deus cuidando de mim até os 40 anos. E eu sei que se você fizer a mesma coisa, você vai encontrar vários momentos em que Deus estava agindo na sua vida. Então nunca esqueça que é Ele quem cuida de você. E Deus cuidou de mim ainda, mesmo quando eu não era crente. Mesmo quando eu não sabia do amor que Ele tinha por mim através de Jesus Cristo. E Ele cuidou da minha vida e Ele cuida de você sim. Não esqueça que Ele cuida de você. Não deixe com que o seu conforto e a sua riqueza te façam esquecer desse Deus tão bondoso. Porque é muito fácil a gente esquecer de Deus quando as coisas estão bem na nossa vida. Quando o casamento está ajustado, quando os filhos estão bem, quando todos estão na igreja, quando todos estão com saúde. É muito fácil a gente esquecer. E é muito fácil também a gente bater no peito e dizer assim: eu conquistei tudo isso sozinho. Quando na verdade, meu irmão, se não fosse Deus, você nem abria a boca. Se não fosse Deus, você não estava nem vivo. Se não fosse Deus, você não teria nada do que você tem. Então, nunca bata no seu peito, nunca deixe o seu coração se elevar, como diz aqui no texto, e acreditar que você é o responsável por suas conquistas. Todo o mérito, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Porque dele e por ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. E como tudo vem dele, meus irmãos, como tudo é dele, como tudo retorna para ele, ele deixou também para a nossa edificação, para o nosso crescimento, o cuidado espiritual de nos alimentar com o pão do céu. Porque aquele pão do maná que era dado ao povo no deserto era uma figura do verdadeiro pão, que é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro pão. E hoje nós temos a oportunidade de saciar nossa fome, de se alimentar desse pão verdadeiro que é o Senhor Jesus. Então eu convido vocês nesse momento
a participarem conosco da ceia do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar os meus irmãos presbíteros que estão preparados a estarem aqui comigo. Em João, capítulo de número 6, depois de alimentar o povo com o maná, Jesus disse assim: Então lhe disseram eles: Que sinal, verso 30, fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro alimento. Eu sou o verdadeiro maná que sacio a fome espiritual que o homem tem. Em Cristo, todas as nossas necessidades são satisfeitas. E eu não estou falando de necessidades materiais. Eu estou me referindo aqui às nossas necessidades espirituais. Em Cristo nós temos o alimento que sacia o nosso coração, a nossa alma. Nós temos uma busca incansável pelas coisas desse mundo. Nós buscamos, nós queremos, né? É uma busca pelo ter. Mas Jesus Cristo, Ele vem justamente quebrar isso e nos mostrar que Ele é o pão que nós realmente necessitamos. E aqueles que se alimentam de Jesus jamais terão fome, porque Jesus ele sacia todas as necessidades que nós temos. Aquele desejo que o nosso coração tinha é saciado por Jesus. E a partir de Jesus, que é o pão que desce do céu, nós temos também uma comunhão bendita com o Senhor. Então eu quero chamar você nessa noite a participar dessa comunhão bendita com o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, que são símbolos do seu sacrifício por nós, da sua obra realizada na cruz. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós relembramos a sua morte bendita na cruz, o derramamento do seu sangue, tão necessário para que a nova aliança fosse celebrada entre Deus e o seu povo. Nós, nesta noite, compartilhamos da alegria de participar da mesa do Senhor Jesus Cristo, como pessoas reconciliadas com Deus. Porque somente aqueles que têm comunhão com Deus podem ser chamados a participar da sua mesa. Então, meus queridos irmãos, cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Eu os oriento nessa hora a fecharem os seus olhos, a curvarem as suas cabeças e a pedirem a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês, a fim de que vocês possam participar desse momento de tão grande elevo espiritual para as nossas vidas. Vamos orar silenciosamente. Pai querido, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Deus pela provisão que o Senhor faz para as nossas vidas por meio do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A Tua palavra nos assegura que ao comermos
da carne e bebermos do sangue, nós somos alimentados e verdadeiramente nutridos de Cristo. Somos alimentados espiritualmente, é verdade. Não há aqui, Senhor Deus, nenhuma transformação que possa tornar o pão e o vinho em aquilo que não são. Mas nós cremos, ó Deus, que espiritualmente o Senhor usa esses emblemas para nos comunicar a graça do Teu Filho Jesus, para nos fazer participantes dele. E assim, ó Deus, sermos mais unidos com Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é a videira verdadeira, na qual nós estamos inseridos como ramos frutíferos. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite. Toma, Pai, esses elementos em Tuas mãos, separa-os para o Teu uso, consagra-os, ó Pai, para que através deles o Senhor comunique a Tua graça aos nossos corações. Abençoa-nos em tudo, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor Deus, a Te servir melhor. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos muitos visitantes hoje conosco, alguns visitantes conosco, e eu queria deixar claro aos que estão nos visitando que essa mesa ela não é privativa da Igreja Presbiteriana. Isso significa que se você está em plena comunhão com o Senhor, se você está vivendo em comunhão com Deus, não está disciplinado, não está em pecado, você pode participar conosco da mesa do Senhor, porque essa mesa é do Senhor Jesus Cristo e não da Igreja Presbiteriana. Então, se você nos visita, se você está em comunhão com o Senhor, você pode sim participar conosco desse momento tão abençoador. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós lemos assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então o Senhor Jesus Cristo repartiu o pão entre os discípulos e disse: Esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor são convidados a participar do corpo do Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Então, aqueles que já pegaram o cálice podem participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus.
Filho Jesus, para que a nossa fome e a nossa sede pudessem ser realmente saciadas. E assim, ó Deus, pudéssemos, na presença do Senhor, andar em novidade de vida, lutando contra o pecado, lutando contra o esquecimento que muitas vezes atinge o nosso coração, nos fazendo esquecer de tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, e fortalece o teu povo. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, caminhando para o final do nosso culto, nós vamos louvar ao nosso Deus, cantando o hino Rude Cruz. O hino 266 do nosso hinário. Ao som do instrumento, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e juntos louvemos ao nosso Deus com esse hino. Oremos. Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que tivemos de prestar esse culto ao Senhor, por nele, ó Deus, ouvirmos o Teu recado, a Tua palavra, e de agora sermos alimentados de Cristo espiritualmente. Nós louvamos, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, que não se restringem somente ao cuidado do corpo, mas que também se referem ao cuidado da alma. E o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado, e nós somos gratos a Ti por isso. Não deixe, ó Deus, com que o nosso coração se ensoberbeça, se orgulhe e esqueça do Senhor e dos benefícios que o Senhor tem feito por nós.
Isso significa, ó Deus, pedir a Ti que o Senhor nos preserve nos Teus santos caminhos, sim. Que o Senhor nos preserve sempre diante do Senhor, com os corações agradecidos, com os corações, ó Deus, alegres por toda a bondade que o Senhor tem feito em nossas vidas. Preserva-nos, ó Pai, guarda-nos para Ti mesmo, nos ajuda, Senhor Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem a Tua ajuda, Senhor Deus, sem a Tua provisão, sem a Tua graça, sem o auxílio do Teu Espírito, nós já teríamos nos afastados do caminho há muito tempo. Mas é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor que tem cuidado de nós, e é o Senhor que nos disciplina toda vez que nós andamos fora do caminho. É o Senhor que nos disciplina como filhos, para que nós possamos, ó Deus, de fato, gozar dos Teus cuidados paternais. Abençoa-nos em tudo, Deus. Toma os meus irmãos e irmãs que estão aqui, que estão em casa, que a Tua bênção alcance a todos nós, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, seja com aqueles que estão enfermos, seja com aqueles, ó Pai, que estão com Covid nessa hora, que o Senhor venha curá-los, que o Senhor venha fazê-los superar esse momento. Ó Pai, também cuida do nosso país, ó Deus, que tem visto aí atingir a marca dos 500.000 mortos por conta da Covid. Ó Pai, que o Senhor se compadeça do nosso povo, da nossa nação. Eu sei, ó Deus, que somos uma nação pecadora, uma nação idólatra, mas por amor aos Teus filhos, ó Deus, por amor daqueles que não se dobraram a Baal, que não se dobraram aos ídolos, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, que o Senhor guarde as nossas vidas. Ó Pai, e que o Senhor nos dê uma vitória definitiva sobre esse vírus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, os nossos governantes, que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando na área da saúde, enfim, todos aqueles que estão engajados nessa luta contra esse vírus tão terrível que abate o nosso país, e não só o nosso país, mas o nosso mundo. E mais uma vez eu Te dou graças, porque o Senhor tem cuidado de nós, nós temos visto o Teu cuidado sobre nós. Muitos aqui já estão vacinados, muitos aqui, ó Deus, já receberam a segunda dose, mas nunca venhamos a esquecer que a nossa proteção é o Senhor. É o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Que os meios que são usados, eles são meios dados pelo Senhor para o nosso bem, mas quem garante a eficácia é o Senhor. Então, cuida das nossas vidas, cuida do Teu povo. É assim que nós clamamos nessa hora, em nome do Teu Filho Jesus. E agora, ide em paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, hoje e sempre. Tá? Meus irmãos, graças a Deus, terminamos mais um culto ao Senhor, de adorá-lo, né, de prestar esse culto aqui como igreja, como comunidade. Depois que a gente sair daqui, continua o nosso culto, né, o nosso dever de adorar a Deus através da nossa vida, cada dia dessa semana. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, começando por esse lado de cá. Acompanhando a Rebeca, nós temos o Lucas, que já veio na escola dominical. Obrigado, Lucas, que Deus abençoe sua vida. É um prazer tê-lo conosco. Volte mais vezes, tá? Que Deus abençoe sua vida. Então, desse lado de lá, ou do lado de lá, tem mais gente? Ou tem alguém aqui que eu não estou mencionando? Não, né? A Maísa.
Eu ia falar a Raíssa, que é o nome da minha sobrinha. Então, a Maísa, ela já não é mais visitante, mas Deus abençoe sua vida, tá bom? Ficamos felizes também com a sua vinda. Desse lado de cá, a gente tem mais visitantes. Tem o George, que é o esposo da irmã Márcia. Obrigado por ter vindo, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu sei de seus compromissos na igreja, né? Ele é evangelista, né, Jorge? Ele é evangelista na Casa da Bênção, mas veio estar conosco hoje. Que Deus abençoe sua vida e que Deus continue derramando graça aí sobre a igreja da qual você faz parte, tá? Prazer tê-lo conosco. A Letícia, que não é visitante, né? Já veio algumas vezes na nossa igreja. Estava um pouco sumida, né, Letícia? Mas que Deus abençoe. Agradecemos também a sua presença. Que Deus seja contigo também, tá, irmã? E temos o Guilherme e o Bruno, que estão nos visitando pela primeira vez. Nós ficamos felizes aí pela presença de vocês, esperamos que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida de vocês proficuamente, né? Que derrame bênçãos aí dos céus, e renovamos aí o convite para vocês voltarem mais vezes aqui na igreja. O Guilherme estava acompanhando as nossas transmissões, não é isso, Guilherme? Então, na quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, estamos estudando os 10 mandamentos, então renova aí o convite para você participar conosco às 20 horas. E no domingo, às 9, escola dominical aqui na igreja, e à noite o culto às 19 horas. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Então, quero me despedir dos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a vida de vocês, dando a vocês todos uma boa semana.